Tratamento contábil dos subprodutos e das sucatas, baseado no livro Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição, 2003. Do capítulo 10, Materiais Diretos, subtítulo Tratamento Contábil dos Subprodutos e das Sucatas, da página 122. É comum os materiais não aproveitados trazerem algum tipo de recuperação à empresa através de sua venda. Nascem aí os subprodutos e as sucatas. Subprodutos são aqueles itens que, nascendo de forma normal durante o processo de produção, possuem mercado de venda relativamente estável, tanto no que se diz respeito à existência de compradores, como quanto ao preço. São itens que têm comercialização tão normal quanto os produtos da empresa, mas que representam porção ínfima do faturamento total. Devido a essa característica de pequena participação nas receitas da empresa e também ao fato de se originarem de desperdícios, deixam de ser considerados produtos propriamente ditos. Se fossem, precisariam receber uma parcela dos custos da produção, mas isso pode provocar até situações ridículas, como a de custearmos aparas, limalhas, serragens, etc. Torna-se, então, preferível a adoção do critério de nada lhe ser atribuído. Surge daí o problema de como avaliarmos esses estoques de subprodutos e de como contabilizarmos suas vendas. O procedimento mais correto é o de considerarmos a receita originada de sua venda como redução do custo de produção da empresa. Como pode ocorrer de o subproduto surgido num período só ser vendido em um período seguinte? Há a necessidade de se proceder a um acerto para que dos custos de um exercício não seja deduzida a venda de itens originados em exercícios anterior. Deveria o subproduto surgido em cada período ser sempre considerado como redução do custo de produção desse mesmo período. A técnica é, portanto, de se proceder a essa redução, considerando-se o valor de venda como a própria medida do montante do estoque do subproduto. Por exemplo, se os custos de produção de um período forem de 17 milhões de reais e surgirem nele 460 quilogramas de subprodutos, cujo valor de venda é de 46 mil reais. Faremos o seguinte lançamento. Debita estoque de subprodutos, os 46 mil, e credita custos de produção. O custo de 17 milhões, portanto, fica diminuído de 46 mil reais, ficando 16.954.000. E o saldo da conta subprodutos ficam com os 46 mil. Por conseguinte, quando o subproduto for vendido, haverá apenas a troca de um item estocado por um ativo monetário. Só aparecerá o resultado, lucro ou prejuízo, na venda se a negociação for por valor diferente dos 46 mil reais. Mas, normalmente, essa diferença é pequeníssima. Mesmo porque, se o valor começar a flutuar muito, o melhor é não mais tratar o item como subproduto, e sim como sucata. Esse estoque fica avaliado, portanto, ao preço de venda e não pelo custo. Tal procedimento é aceito, tendo-se em vista a irrelevância do próprio valor. E os custos de produção a serem apropriados aos produtos serão agora de 16.954.000 reais. Cada material transformado em subproduto é considerado, assim, uma recuperação de parte dos custos de produção. Se existirem despesas por ocasião da venda, é necessário que a empresa considere como
redução dos custos e consequente valor dos estoques, o valor líquido de realização desses subprodutos. O valor líquido de realização corresponde ao montante bruto da venda menos as despesas necessárias para a venda, tais como comissões, impostos, entrega, etc. E, se ocorrer a obrigatoriedade de se efetuar algum processamento sobre o subproduto para colocá-lo em condições de venda, é preciso ainda deduzir também os custos desse tratamento para se chegar ao valor líquido realizável. Por exemplo, se no caso anterior houver ainda o seguinte: primeiro, custos necessários para preparar o subproduto para a venda, de R$5.000. Segundo, despesas para sua colocação, impostos de 5.200 e comissões 2.300. No total dessas três despesas, ficariam com R$12.500. Portanto, teremos então valor bruto de venda de 46.000 menos custos e despesas para realizar a venda de 12.500. O valor líquido realizável seria de, portanto, 33.500 e não mais os 46.000 brutos iniciais. Então, fica, portanto, 17 milhões do custo de produção, abateria 33.500, ficando com o saldo de 16.966.500. A conta dos subprodutos de 46.000 agora passa a ser de 33.500. Quando se proceder ao tratamento dos subprodutos, debitar-se-ão os custos desse processamento ao estoque, elevando o de 33.500 para 38.500. Ao serem vendidos os subprodutos, teremos a venda de 46.000 menos o estoque de 38.500 menos as despesas de 7.500. Costumam alguns países, principalmente os Estados Unidos, considerar também como redução do valor líquido de realização uma parcela razoável de lucro. Tal procedimento é justificado dentro do raciocínio seguinte: deduzindo do valor de venda a margem normal de lucro bruto da empresa, estamos praticamente chegando ao valor de custo. É realmente discutível a validade técnica da assertiva, mas é aceitável o critério, já que simplifica bastante os procedimentos contábeis com relação a um grupo de itens de pouquíssima relevância econômica para a contabilidade. A materialidade acaba por justificar o abandono de critérios mais rigorosos. No Brasil, inclusive, a Lei das Sociedades por Ações consagra o critério ao aplicar tal conceito não aos problemas de subprodutos, mas à avaliação de estoques destinados à venda, quando da aplicação da regra de custo ou mercado, dos dois o menor. Se ocorrer de não existir a mencionada estabilidade quanto à comercialização desses itens, ou por existência apenas eventual de compradores, ou pela flutuação e até inexistência, às vezes, de preço de venda, abandona-se esse procedimento e os materiais passam a ser tratados como sucatas. Sucatas são aqueles itens cuja venda é esporádica e realizada por valor não previsível na data em que surgem na produção. Por isso, não só não recebem custos, como também não têm sua eventual receita considerada como diminuição dos custos de produção. Mesmo que existam em quantidades razoáveis na empresa, não aparecem como estoque na contabilidade. Quando ocorrer sua venda, tem sua receita considerada como outras receitas operacionais.